Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Ana, eu sou arquiteta e eu ensino aqui no meu canal no YouTube, lá no meu Instagram, @arquitetaana, tudo o que eu sei sobre diagramação de pranchas. E no vídeo de hoje, eu trouxe 6 coisas que eu aprendi com a diagramação que não é diagramar. É um pouquinho doido, um pouquinho confuso, mas vocês vão entender na minha linha de raciocínio, tá? A primeira coisa, já vamos direto, eu tô aqui com a minha cola, vocês vão pegar eu lendo um pouquinho, porque eu não sou obrigada, né? Aqui na minha colinha, a primeira coisa é eu aprendi a ser mais organizada. Cara, eu era uma pessoa muito bagunceira. Eu tinha uma pasta que eu colocava, por exemplo, semestre tal, e jogava todas as minhas coisas do semestre lá dentro. Com a diagramação, eu aprendi a separar por disciplina, separar por semestre, separar a disciplina, cada entrega. Então, tipo assim, eu comecei a realmente me organizar. Comecei a criar arquivos mais otimizados, comecei a criar formas de otimizar mais o meu tempo na diagramação. Então, com a diagramação, eu com certeza aprendi a ser uma pessoa mais organizada na vida. Após eu ter me formado, eu aprendi a usar uma ferramenta muito legal, que é o Trello. Quem nunca usou, tem que usar, cara. O Trello ajuda muito. Se eu tivesse aprendido na graduação, eu estaria, tipo, no céu. Eu usava o método raiz mesmo na faculdade. Eu escrevia no papel as datas das entregas, eu colocava um calendário colado na parede, marcando o dia, marcando a hora da entrega, o que ia primeiro, o que ia depois. E fazia cronogramas, né? Então, com certeza, com a diagramação, eu consegui ver uma organização muito mais ampla na minha vida acadêmica. Então, esse foi o primeiro item. O segundo item é ser mais segura. Como assim, Ana? Segura no sentido de você apresentar o seu projeto. Por quê? Vamos do princípio, uma coisa linka com a outra, né? Se você é uma pessoa mais organizada, você se torna uma pessoa mais segura do que você tem para falar. Então, se você organiza melhor o seu projeto, o desenvolvimento do seu projeto, você na hora de defender ele para a banca, você está muito mais embasada. Como assim? Você tem muito mais propriedade para falar dele. O desenvolvimento dele ocorreu de uma forma que está bem encaixado na sua cabeça. Você sabe por que você começou e por que você terminou, por que você trocou determinado material, enfim, tudo encaixa no final. Então você acaba conseguindo defender o projeto de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Então eu com certeza aprendi a ser mais segura depois que eu comecei a diagramar. Até penso assim, depois de formada, sabe, eu percebi que a minha... Bom, isso é um outro item também, mas dando um pouquinho de spoiler, a minha técnica na fala mudou muito, porque eu tinha toda uma linha do tempo do que aconteceu com o meu projeto, sabe? Então, tipo, isso é muito interessante. Ser mais segura da sua fala, da sua defesa no seu projeto. O terceiro item é que as empresas, na hora de contratar, elas gostam do Photoshop. Cara, é muito interessante, porque assim, qual que é o seu diferencial dentro do mercado de trabalho? Você sabe AutoCAD, BIM, enfim, todo o básico dos softwares. E aí, o que mais que você pode fazer? Empresas, na hora de contratar, adoram que a gente saiba mexer em Photoshop. Por quê? Eu sou metida, né? Eu aprendo a fazer as coisas meio ali na hora, vou, estudo um pouco, vejo um vídeo, 2 vídeos no YouTube, já tô colocando em prática o que eu tô vendo. Então, eu acabo pegando muito fácil e eu sempre me arrisquei. Por exemplo, assim, você tem que fazer um panfleto. Vamos tentar montar aqui, ver se você gosta da ideia. Então, as empresas gostam disso, porque você acaba tendo braços e você acaba desenvolvendo uma técnica muito legal, que eu sempre falo aqui, que é a técnica de ser proativo, né? Você conseguir desenvolver várias atividades de formas distintas com o mesmo material. Ou seja, com o Photoshop eu sei diagramar, mas eu também sei fazer panfleto, entendeu? Então, tipo assim, é muito bacana você ter essa mente destravada para você conseguir desenvolver várias atividades com aquela ferramenta que você usa, beleza? O quarto item é ganhar dinheiro. Esse item é o melhor item de todos. Por quê? Eu aprendi a mexer no Photoshop, eu vou contar um pouquinho aqui de como que foi a minha história, né, com o Photoshop. Eu aprendi a mexer no Photoshop na faculdade, em uma aula básica que a gente teve, bem básica, assim, tipo assim, uma aula de 2 horas, onde eles ensinaram as ferramentas do Photoshop. Aí ali foi o básico, beleza, meu primeiro contato com o Photoshop. Depois disso, eu não sabia, tipo, diagramar, eu sabia os conceitos da diagramação, os quadros, as linhas imaginárias que a gente tinha que criar, o texto não pode ser muito grande, tem que ser um texto proporcional a uma folha normal. Então, eu sabia essas técnicas, só que eu nunca tinha aplicado de fato. Então, chegou um momento na minha graduação que eu queria melhorar os meus projetos, e a forma de eu melhorar eu vi que seria na diagramação. Então, eu peguei a ferramenta do Photoshop e comecei a mexer, a futricar mesmo. E pesquisei muito no YouTube como diagramar prancha, e fui vendo várias coisas,
E nisso eu comecei a falar, dá pra fazer, dá pra fazer. E aí eu decidi participar de um concurso, eu vou tentar ser breve aqui, e nesse concurso eu aprendi realmente a diagramar uma prancha. Eu diagramei a minha primeira prancha, foi real, assim, num concurso, para um concurso de habitação temporária para refugiados. Tem um vídeo daqui de eu fazendo umas imagens dessa prancha, ou diagramando essa prancha. Eu vou deixar aqui num card aqui em cima, para vocês verem. Então, eu aprendi assim. Com isso, com o tempo, no caso, né? Isso eu aprendi, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Final de 2018 para 2019. Quando eu aprendi real, assim, a mexer. Partindo dessa prancha diagramada, aprendendo a diagramar essa prancha, eu comecei a mexer muito no Photoshop, né? Porque daí eu fui um semestre, fui no outro, aprendi a humanizar um pouquinho aqui, humanizar um pouquinho ali, e eu aprendi a humanizar plantas. Então, duas formas de você ganhar dinheiro. Uma e fica entre nós aqui, é um segredo, tá? A primeira forma, você pode diagramar pranchas para seus colegas. Sim, eu já fiz isso. E você ganha dinheiro, porque se você sabe, a pessoa não está disposta a pagar, ela vai pagar quanto você cobrar. E dá para cobrar bem de cada prancha que você vai diagramar. E a segunda forma é realmente como uma prestação de serviço mesmo, profissional, que é você humanizando plantas para arquitetos. Eu vou deixar aqui algumas plantas, e aqui também, só para vocês verem, plantas que eu humanizei para arquitetos com alta qualidade, enfim. Aí é outro patamar, já não é mais acadêmico com acadêmico, é você com profissional. Então, você pode estar entregando esse serviço. Tem o serviço de render e tem o serviço de humanização de planta, que você pode ganhar dinheiro se você aprender diagramação. No caso, é uma das coisas que eu aprendi diagramando, mas que não tem nada a ver necessariamente com diagramação, né? Então, esse item é um item muito legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. O quinto item é me comunicar melhor. Então, tipo, linkado ali com o segundo, que é saber ser mais segura de mim, vem a parte da persuasão, né? Porque você começa a aprender uma linha de raciocínio. Por exemplo, assim, você sabe que tudo tem que ter um começo, meio e fim. Que a sua conversa com alguém tem que começar, ter um sentido e ela precisa terminar. E para isso acontecer, você aprende a se comunicar melhor. Porque a sua prancha, cada prancha sua tem que ter um começo, meio e fim. Então, automaticamente você acaba destravando algumas. Eu fico imaginando assim o nosso cérebro, sabe? Você acaba abrindo alguns neurônios do cérebro sobre persuasão, sobre técnica de comunicação, sabe? Eu acho que isso vai acontecendo, é muito engraçado. Eu lembro que quando eu comecei a estudar diagramação para poder ensinar para outras pessoas, eu comecei a estudar tipografias, tipos de letras, tamanhos, e aquilo começou a entrar na minha mente, primeiro como informação mesmo. E depois eu falei, cara, se para escrever a gente faz isso, para falar a gente também faz isso, né? Então, em que sentido? Por exemplo, lá na tipografia, eu sempre falo assim, que você tem que ter a letra de título, a letra de subtítulo e a letra de texto, que é a parte corrida, né, que você digita. E dentro dessa parte de texto, você pode ter letras em negrito, que chamem a atenção, e letras em itálico, que você quer dar um destaque. Você pode estar fazendo essa composição com a tipografia para você conseguir gerar um valor legal ali para o seu texto, e o leitor não ter que ler todo o texto para entender o seu projeto. E aí, linkando isso com a parte de persuasão, eu percebi que, às vezes, eu posso utilizar de tom mais alto para falar alguma coisa mais importante e depois continuar falando o texto normal, de uma forma mais sutil, tranquila, como se eu estivesse num texto corrido tranquilamente. Vocês perceberam aqui que quando eu tô falando com vocês e eu vou ler o tópico, eu falo assim, me comunicar melhor. Então eu dou uma ênfase pro título, né? E daí eu entro no texto corrido e falo de uma forma mais sutil, mais suave, entende? Então você acaba linkando uma coisa com outra, o seu cérebro automaticamente fala, bom, se para escrever eu tenho que ter técnica, para falar eu também preciso. Então você acaba realmente se comunicando melhor. Me lembro da minha primeira e única entrevista de emprego que eu tive, logo depois que eu me formei. Eu cheguei dentro da sala e eu falei, olha, eu faço isso, isso e isso, eu tenho expertise nos softwares, né, que a empresa precisava, e eu mexo com Photoshop, eu faço... Aí eu falei que eu fazia folder, enfim, fazia várias coisas no Photoshop, então eu vi que isso chamou muita atenção, e quando eu terminei de falar, o meu futuro chefe, né, que ele seria o meu chefe, ele não era o meu chefe ainda, ele falou assim pra mim, e você se comunica bem, né? E eu falei, sim, eu me comunico bem.
Todos os cachorros da vizinhança decidiram latir no momento que eu estava gravando. Então agora eu voltei, eu acho que vai dar certo. Vou tentar continuar de onde que eu parei. Eu tava falando que o meu chefe me perguntou se eu me comunicava bem e eu falei que sim, eu me comunicava bem. Isso foi até uma ousadia da minha parte, mas como no item 2 eu falei, você acaba adquirindo uma segurança. E eu realmente me sinto muito segura para falar e muito segura para me comunicar com as pessoas. Então essas duas técnicas eu tenho certeza absoluta que eu desenvolvi, eu deixei aflorar melhor em mim depois que eu comecei a diagramar. E agora nós vamos para a sexta e última coisa que eu aprendi na diagramação sem ser diagramar pranchas, né? E essa coisa é muito interessante porque é uma coisa que entra um pouquinho no viés de que a sociedade limita a gente, sabe? Mas que beleza importa. Cara, é bizarro a gente falar isso, beleza importa? Às vezes a gente pode falar, não, a gente tem que ser aceitado do jeito que a gente é. Mas sim, beleza importa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque uma prancha feia e uma prancha bonita importa. Se você apresentar uma prancha feia, sem técnica, sem ter uma estética legal, sem ter uma continuidade na leitura, o seu professor vai te dar uma nota menor do que se você apresentar uma prancha bonita, esteticamente bonita. Então, beleza, sim, importa. E por que eu falo que isso é um tabu até para a sociedade? Porque muitas vezes eu venho gravar e eu me arrumo, eu faço uma maquiagem, coloco uma roupa mais bonita e tal, e venho. Mais bonita, né? Pessoa super. Mas coloco uma roupa melhor e venho aqui pra gravar pra vocês. Então, tipo assim, o que vocês estão vendo do outro lado, eu preparo um cenário, ligo a luz no fundo, sabe? Porque é importante, você precisa me ver e você precisa se sentir confortável com o que você tá vendo. E é a mesma coisa pro seu projeto. Se você olhar pro seu projeto e não sentir prazer em olhar pra ele, então ele não vai ser agradável aos olhos. Então, beleza importa sim, tá? Então, em todos os pontos da vida, tanto na vida real aqui, quanto dentro de uma diagramação. Então, eu acabei quebrando esse tabu em mim. Eu era uma pessoa um tanto quanto desleixada, vamos dizer assim, nos cuidados comigo mesma. Então, enfim, eu acabei me dando um estalo, falando, cara, eu preciso estar bem vestido para os meus clientes, eu preciso estar bem maquiada para os meus clientes, eu preciso ir numa entrevista de emprego arrumada, não adianta eu chegar de qualquer jeito, porque eu tô indo para uma entrevista de emprego. Então, sim, beleza importa não somente na diagramação, mas na vida. Não adianta a gente escapar, porque a gente vive num mundo que é assim e pronto, acabou. Beleza importa para todo mundo. O que você tá vendo tem que dar prazer pros seus olhos, não adianta somente ser funcional, tem que ser bonito também. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Foram 6 itens, muito simples, muito rápido também, mas que eu acredito que vão ajudar vocês e incentivar vocês a olhar para a diagramação com outros olhos, porque essas coisas que eu acabei desenvolvendo foram sim depois da diagramação. Antes de diagramar, vamos dar um exemplo bem tosco, eu não fazia vídeos nunca. Comecei lá no meu Instagram fazendo vídeo. Em 2019, no meio do ano, a prova viva foi porque eu comecei para falar sobre diagramação. E antes disso, eu nunca teria coragem de gravar um vídeo para falar numa câmera. Nunca, 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 nunca mesmo. E hoje a gente sabe o quanto isso é importante aqui na internet, né? E então, todas essas coisas que eu falei, que eu acabei desenvolvendo, que eu acabei aprendendo para vocês, foi o que eu vivi na pele, na prática, na raça mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Compartilha com seus amigos para eles darem uma ligada aí na parte da diagramação, se eles ainda não estão com ânimo para aprender a diagramar. E se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho da notificação para você receber vídeo toda terça e quinta às 18 horas. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.